Estamos começando mais um programa A Polêmica aqui pelo canal 25 da Via Cabo, Terceira Via TV. E hoje nós temos a grata presença do advogado Andral Tavares, professor universitário, que vai conversar com a gente sobre uma série de questões, não só do âmbito político, social e também político-partidário, até porque está presidente do Partido Verde no município de Campos dos Goytacazes. Andral, é um grande prazer em tê-lo aqui e eu tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram muito felizes com as suas abordagens. Muito obrigado, Cláudio, e é uma satisfação muito grande, não só atender o convite seu, mas também ver como você está fazendo um sucesso grande no seu programa, trazendo pessoas, entrevistando com muita maestria, de modo que eu fico muito satisfeito de poder participar também. Andral, faço uma menção honrosa a Andral, que o primeiro cargo que eu ocupei na OAB foi na gestão do Andral, uma comissão chamada Comissão de Combate às Drogas e Dependências Químicas. Então, Andral tem um laço de união no meu início, trabalho laboral muito grande, e gratidão não se prescreve, né? Gratidão é uma coisa que a gente leva para a vida toda. Andral, o primeiro ponto, e aí eu queria que você fizesse uma abordagem muito social enquanto cidadão, são dessas manifestações. Eu acho que depois da ditadura militar, depois da manifestação das diretas já, é a primeira vez que a gente vê a população indo às ruas. E talvez nesse ato muita gente cresceu, adolescente, virou adulto, envelheceu e não viu. E nós estamos ainda tendo essa oportunidade de ver esse povo na rua. O fato de não ter um tema específico, de ter uma pluralidade de temas, e não termos um líder, isso aí enfraquece? Isso é positivo? Qual é a leitura que você faz disso tudo? Bom, em primeiro lugar, Cláudio, eu acho importante a gente verificar que essas manifestações, elas vêm depois de um longo período de silêncio que marcou toda uma geração, a geração que viveu pós-64 e que durante algum tempo tentou se manifestar, mas em seguida foi calada, e isso acabou refletindo na educação das pessoas que nasceram a partir daí. Então, o aceitar calado todos os atos dos governos, dos políticos, passou a ser uma coisa natural. O que se poderia fazer? Então eu vejo com muita alegria, com muita satisfação, eu estou vibrando, né? Claro que aquelas coisas que a gente pode chamar de vandalismo em alguns momentos nos assustam um pouco, claro que a gente não quer ver pessoas machucadas, não quer ver patrimônio depredado, mas eu estou assim, sei lá, eu acho que eu renasci como cidadão, politicamente dizendo, porque eu estava e estou ainda um pouco cético sobre a possibilidade de realizar mudanças pelos meios tradicionais da política. Eu já enfrentei 2 eleições e vi muito de perto as dificuldades. Então eu de repente vi que há uma vontade de não só se manifestar, mas se posicionar. E eu torço para que isso não pare por aqui, para que isso não perca a sua força e que nas próximas eleições os brasileiros possam dar uma resposta muito clara aos políticos profissionais. Eu acho que muitos dos nossos males, se não todos ligados às áreas governamentais em todos os seus níveis, eu acho que está ligada à figura do político profissional. Então esse contra tudo, né, que às vezes nos parece assim, mas isso não tem foco, de repente tudo está errado, mas ao mesmo tempo eu vejo como um sinal claro de repúdio à atividade política das pessoas que exercem poder. Então eu vejo isso com felicidade, vejo esse despertar ou esse reencontro com a atividade democrática, porque democracia é isso, né? Democracia também é isso. Eu vejo esse reencontro pós-64, eu vejo com muita alegria. Você fez uma colocação que me sugere até uma pergunta. Quando você fala do político profissional,
eu acredito que a gente esteja pensando da mesma forma, é aquele político preparado para vencer que nem sempre tem conteúdo. Ele tem uma estrutura econômica, ele tem um partido forte, ele tem uma estrutura que faz com que ele deixe de lado até algumas qualidades necessárias e acaba se elegendo. Será que a gente pode pensar futuramente em ver nomes se elegendo com o discurso e com as ideias, com menos condição econômica? É o meu sonho. Agora, esse discurso em detrimento da máquina? Esse político profissional, eu acrescento ao que você falou, é o político que não quer mais sair da política. Então, quando você entra para a política... É fim, não é meio, né? Quando você entra para a política e não quer mais sair da política, aí você vai achar os meios de se enraizar. E para se enraizar, você precisa de quê? De cargos, você precisa de dinheiro que não é do seu subsídio, você precisa empregar parentes correligionários. E aí isso tudo apodrece a finalidade da política, que é o bem-estar da sociedade. Os políticos hoje vivem para si, quando na verdade eles existem para viver para a sociedade. Exercer um cargo público seria um sacrifício em prol da sociedade, para melhorar a vida das pessoas. Quando você diz assim, estão reclamando sobre mais diversas coisas, na verdade a sociedade está dizendo, eu quero bem-estar. A máquina pública existe para dar bem-estar. Se a gente for lá nos primórdios, para que foram criados os governos, para que foram criadas as leis? Foram criadas para permitir a satisfação da sociedade. E não que ela se sinta algemada, se sinta coagida, se sinta obrigada a assistir calada, coisas que ela não concorda. Então, quando eu falo do político profissional, eu falo também desse que não deveria ficar muito tempo como político. Eu acho que a renovação, no melhor sentido da palavra, ela devia ser uma lei firme dentro da política. As pessoas não podiam ficar, não deveriam ficar. Por que eu sou bom para ser deputado 4 vezes e por que você não é para ser uma vez? Eu uma, você uma, outra pessoa outra, né? A alternância salutar. Não só é salutar, ela é fundamental para a democracia. Porque a partir do momento que você quer ficar por ficar, você começa a ter práticas que se coadunam com isso. Para você ficar, você precisa se reeleger. Para se reeleger, você precisa de dinheiro, você precisa de cargos, então você desenvolve um apetite que te afasta do que a sociedade quer. Então, entre decidir o que você precisa e o que a sociedade precisa, você vai decidir a seu favor. Por quê? Porque você quer ficar, você quer sobreviver. Então, eu acho que mecanismos precisam ser estudados no sentido A minha vida acaba se misturando com o próprio mandato em si. Pois é, quantas pessoas a gente vê deixa de ser o profissional que era, porque virou o quê? Virou político. E você, para se reconduzido àquele cargo, você acaba fazendo até... É uma questão de sobrevivência para isso. Sobrevivência, mas para a sociedade é um pecado. Essa sobrevivência é um pecado. Então, eu vejo, você pediu um retrato, o que eu tiro daí? É um não ao político profissional. Essa frase que diz, você não me representa, que eles estão dizendo com muita força, essa frase ela é emblemática. Você não me representa. Todos os partidos estão sacudidos agora. Todos os partidos levaram um baque. Para aí, você não me representa. Quer dizer, então, olha que sentimento, que força, que mensagem que eu acho que a gente tem que entender e dar respostas nesse sentido. Você acha que, eu acho que tudo tem o seu lado bom e o lado ruim. Você colocou muito bem essa questão da pluralidade temática. Agora, essa questão de não termos ainda um líder, você acha que temos que ter cuidado também para não sair dessas manifestações oportunistas e não pessoas que possam qualificar isso se sedimentando em mandatos futuros? Cláudio, eu vejo que vão sair oportunistas também. Oportunistas vão surgir porque o oportunista vem de oportunidade. Então isso vai acabar surgindo, não tem uma vacina contra isso. O que a gente tem que torcer é que surjam também lideranças boas, que surjam associações civis novas, renovadas, com intenções que não sejam intenções eleitorais. Então, a minha expectativa boa vai para esse lado. Para aí, as pessoas vão chegar uma hora que vão ter que ter líderes. Também não vai poder ficar um movimento sem cabeças, vamos chamar. Até para negociar, assim. né? Exatamente. Quem que vai sentar à mesa, né? O rapaz que sentou com o Sérgio Cabral foi vaiado ontem, né? As pessoas repudiaram, você não me representa, você não devia ter sentado. Então, haverá uma acomodação do ponto de vista a erupção houve, né? O vulcão, a erupção, claro que ela não vai
ser eterna, ela vai haver uma composição, e daí eu espero e torço para que surjam grupos, não só indivíduos, mas grupos que queiram, né, influenciar na vida política do país. Mas se a gente parte do princípio que os partidos estão sendo alijados desse processo, a sociedade, como é que ela vai se preparar para isso? Você acha que ela tem condições de se preparar para se organizar, para nomear o seu líder e aí sentar à mesa? Eu acho que nesse primeiro momento que os partidos estão sendo repudiados, isso também vai passar. Né? Eu acho que num segundo momento, esses líderes, eles têm que ser, vai ter que ser através dos partidos políticos. Mas essa chacoalhada que os partidos levaram vai fazer com que eles repensem. Porque também. É perigoso também afastar totalmente os partidos, claro. A gente não retroagir em épocas... Eu diria impossível até. Né? Vamos ter que ter a ação dos partidos, mas eu vejo partidos com as suas posições renovadas, partidos que queiram agregar o interesse da sociedade. Então agora não é aquele partido que faz o que quer, entre quatro paredes, resolve-se lá, o seu grupo resolve o que vai fazer, mas agora sim a necessidade de você atrair não só a atenção da sociedade, mas também uma vontade de participar através daquele partido. Mas você acha que a gente vai ter uma leitura positiva disso já para as próximas eleições? Esses integrantes partidários, esses detentores de mandato, será que eles têm tempo hábil para, pelo menos, olhar diferente para esse público, para esse eleitor? Eu acho que vai ter que arrumar esse tempo, é a urgência que vai mandar. Eu acho que as respostas das urnas em 2014 não serão boas para o político profissional. E os partidos precisam enxergar isso, oferecer opções, oferecer mensagens, propor compromissos com a sociedade, compromissos mais claros, mais objetivos, mais concentrados. Também não adianta vir com um programa muito grande, eu acho que vai ter que ter concentração. Realiza, né? Então vai ser um trabalho, eu vejo, e positivo e salutar, no sentido de encantar a sociedade pelo seu partido. Né? Olha, esse partido tornar vai ele fazer atrativo. isso, atrativo e recuperar a confiança. Porque o meio vai ter que ser através do partido, vai ter que ser através da política, né? E isso a gente sabe que isso não há como sair desse caminho. Agora, emendando nessa questão, acho que a pergunta é pertinente, a questão da discussão do voto facultativo. O Brasil é um país já amadurecido para o voto facultativo, que na minha opinião, só minha opinião, seria, na minha opinião, uma coisa interessante para o país. Você concorda, não concorda? Qual a leitura que você faz Eu disso? concordo, o meu partido, o Partido Verde, tem isso no seu programa já há muito tempo. Eu vejo que o voto já virou facultativo. Né? Quantas pessoas não foram votar na última eleição em Campos? Mais de 160. Dava segundo turno se essas pessoas fossem votar e votassem na oposição. Verdade. Veja só, haveria segundo turno em apertada distância entre a prefeita que venceu. Né? Então eu acredito muito que o voto já é facultativo. Eu acho que dar isso à sociedade seria um dever do Estado e ao lado disso, campanhas para valorizar o voto, né? Para que as pessoas queiram ir votar. Né? Vai, se quiser, mas que seja estimulado aí. Eu acho que falta essa nas escolas, eu acho que nas faculdades, uma grande campanha, compromisso do brasileiro com as urnas, que também é um ato muito importante para definir os rumos da sociedade. Você acha que com o voto facultativo nós teríamos urnas vazias? Se a gente tivesse uma eleição em 2014 agora? Não é possível, mas hipoteticamente falando no campo da... É provável. Muitos profissionais da política estariam fora? Pois é, eu vejo que sim, que isso seria já um baque que tem efeitos ainda um tanto quanto desconhecidos, né? Porque a gente não tem como prever exatamente o que vai acontecer. Mas eu acho que seria um baque geral, em todos os aspectos, para esses políticos, para a própria sociedade, para o resultado demonstrar alguma coisa para a sociedade. Eu acho que algumas coisas já estão acontecendo, outras precisam acontecer e a gente realinhar o caminho do Brasil. É lógico que a gente não concorda com esses atos de vandalismo e os próprios manifestantes, sua grande maioria, tentou identificá-los. Mas eu fiz uma observação, não sei se é uma observação pífia, mas muitas concessionárias de automóveis, de carro importado sendo depredadas, bancos. Não é também uma agressão ao poder imperial, ao poder financeiro?
Não estava ali também embutido um pouco de repúdio, de revés com a opressão, com a diferença salarial, com a briga de poder, com a concentração de renda? Pode ser, pode ter sido também uma coincidência, porque a passeata passou por ali, enfim. Eu não creio que teria um ato direto contra uma concessionária, ou a representação de uma marca, ou a representação de um carro de luxo. Eu não vejo assim. Eu prefiro ver esses atos como algo que o brasileiro repudia. A grande maioria do povo brasileiro não gosta disso, não quer isso. Eu temo que isso afaste algumas pessoas da rua. Eu penso que algumas pessoas podem já não estar indo porque não querem participar, não querem ser sequer filmados como se estivesse endossando esse tipo de coisa, e torço para que isso cesse. A manifestação pacífica e até mesmo silenciosa, ela dói muito mais no político do que qualquer tipo de agressão ou de xingamento. O não, o dedo virado, o cartaz com a frase, eu acho que aquilo já faz aquela pessoa refletir de uma forma, e seus familiares e todo mundo. Acho que aquilo cria uma revolução naquele ser humano, pelo menos intelectualmente. Eu acho que ele revê uma série de posições. Perfeito. Estamos conversando aqui com o querido amigo advogado Andral Tavares. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta.